Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. É a sua primeira vez aqui no canal, então sejam bem-vindos. Meu nome é Launelli e neste canal a gente fala sobre conteúdos de engenharia civil. Então seja bem-vindo. O que nós iremos fazer nessa aula? Nessa aula, eu sei que você provavelmente já está cansado de fazer o dimensionamento dessa viga, mas nós vamos continuar esse dimensionamento na aula de hoje. Você já deve ter percebido, assistindo às aulas passadas, que esse não é um conteúdo difícil, mas é um passo a passo grande e repetitivo. Então vamos lá. Só para recapitular, na primeira aula, nós fizemos o pré-dimensionamento. E por meio desse pré-dimensionamento, nós conseguimos chutar um perfil do tipo Gerdau, laminado, para a gente utilizar como essa viga de piso, tudo bem? Ok? E o que a gente fez na segunda aula? Na segunda aula, a gente verificou se esse perfil Gerdau, ele poderia sofrer uma flambagem local da alma. Para quem não sabe, essa região aqui é a alma do perfil e essa região aqui é a mesa do perfil. E o que a gente queria garantir é que não iria acontecer uma flambagem local dessa alma. E o que a gente fez na terceira aula? Na terceira aula, nós fizemos a verificação desse perfil em relação à flambagem local da mesa. O FLM. E nessa aula que a gente começa, nós vamos verificar se esse perfil ele irá sofrer flambagem local por torção. E na nossa última aula, nós vamos verificar se esse perfil resiste ao esforço cortante e se não resistir, como é que a gente vai fazer para colocar enrijecedores. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula. Aqui nós temos as partes geométricas do nosso perfil, os componentes geométricos, x e y, wx. Lembrando que isso foi tirado todos esses dados foram tirados da tabela Gerdau, lá na primeira aula. E aqui, vamos começar. Flambagem lateral por torção. Finalmente, nós vamos utilizar uma fórmula diferente. Por quê? Quando a gente fez o cálculo lá da flambagem local da mesa e da flambagem local da alma, nós utilizamos as fórmulas do item G.2.2, lá da página 130 da norma. Mas agora, nós vamos trabalhar com a flambagem lateral com torção e o item que a gente vai utilizar é o item G.2.1, tudo bem? E o que esse item da norma nos traz? Ele fala o seguinte, pessoal, que nós temos 3 fórmulas disponíveis para calcular qual que é o momento máximo que uma viga resiste. Então, aqui eu tenho a viga e agora nós vamos ver qual que é o momento máximo que ela resiste sem sofrer flambagem lateral com torção. Mas, para isso, o que a gente vai ter que saber? Nós vamos ter que calcular o lambda P e o lambda R. Você deve estar falando, Launelli, eu já vi esse filme antes. Sim, é sempre a mesma coisa, pessoal. É um passo a passo, sempre o mesmo passo a passo. Você pode achar chato e repetitivo, mas difícil não é. Então, olha aqui. Então, nós vamos encontrar o lambda P, lambda R, da mesma forma que a gente fez nas aulas passadas. Então, para lambda menor que lambda P, primeira fórmula. Para lambda entre lambda P e lambda R, a segunda fórmula. E para lambda maior que lambda R, a terceira fórmula. É exatamente a mesma coisa. Então, nós vamos calcular esses 3 elementos e descobrir qual dessas 3 fórmulas nós vamos utilizar. Tudo bem? E para calcular o lambda P e lambda R, nós temos a página 134 da norma, o item da tabela G1. E lá nessa tabela, o que nós encontramos? Ele nos diz aqui
qual que é a fórmula para calcular cada um desses elementos. Nós temos o lambda, que é o LB sobre RY. Nós temos o lambda P, que é essa fórmula, e nós temos o lambda R, que está na nota 1. A fórmula dele, a norma nos diz que está lá na nota 1. E aí você se pergunta, por que a norma é tão confusa? Gente, é simples. Para que facilitar se eu posso dificultar? A norma, ela tem esse vai e vem, né? Nós estávamos nessa página, nós fomos encontrar o lambda, lambda P e lambda R lá na página 144 PDF. E agora nós vamos encontrar a nota 1, que tem a fórmula do lambda R, lá na página 145. Então, a norma é o seguinte, para que facilitar se eu posso dificultar a sua vida? Muito mais fácil, né? Então, vamos lá. Então, aqui, nós temos a fórmula do lambda R e ele nos dá todos os componentes que a gente precisa para fazer essa conta, tudo bem? Então, olha, agora que eu já fiz um apanhado geral sobre a teoria, bora para a prática, que é na prática que a gente aprende, né? Então, vamos lá. Vocês vão ver que é muito fácil. São várias contas, mas difícil não é, tudo bem? Então, vamos aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o lambda. E quem é esse lambda? Esse lambda é o LB, que é o comprimento destravado da viga, dividido por RY. E antes que vocês me perguntem, o que é RY? Gente, RY é um componente geométrico da viga. E você encontra o valor do RY lá na tabela Gerdau, tudo bem? Então, você não precisa se preocupar com esse RY. E aí, você deve estar se perguntando, e esse LB, Launelli? É o seguinte, existem vários tipos de estrutura metálica. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma viga lá em uma, por exemplo, lá em um galpão, e você decide que é uma ideia inteligente construir aqui uma parede em cima dessa viga. Então, olha, a parede está aqui em cima da viga, mas existe algo aqui travando essa viga lateralmente? Não. Ela tem parede em cima dela, embaixo dela, e aqui a gente não tem laje. Então, o que acontece? Essa viga aqui teria uma tendência a sofrer torção, porque ela não está travada. Agora, vamos imaginar uma situação parecida. Nós temos aqui a viga, nós temos aqui a parede em cima da nossa viga, nós temos paredes aqui embaixo da nossa viga, mas, diferente do exemplo anterior, nós vamos ter aqui uma laje. Perfeito? Nós temos aqui uma laje. Então, como nós temos uma laje, que na verdade devia estar aqui em cima da viga, né? O desenho não ficou tão bom. O que vai acontecer? Essa laje vai travar lateralmente a viga. Então, ela não vai ter esse comprimento destravado para a flambagem. Então, olha, aqui, esse LB que a norma está falando é justamente esse comprimento destravado. E qual que é a manha? Qual que é o pulo do gato? A marreta. A marreta é o seguinte, se é viga de piso e essa viga de piso tá ligado a uma laje, toda a viga tá travada. Então, se toda a viga tá travada, qual vai ser o comprimento lateral destravado? Vai ser 0. Porque se toda a viga está travada em toda a sua extensão, não há comprimento destravado. Se não há comprimento destravado, o LB é 0. Tudo bem? Perfeito? Então, neste caso, que é uma viga de piso que está ligada a uma laje, o LB vai ser 0. E a grande pergunta é, Launelli, vai ser sempre assim? Sempre, sempre. É viga de piso, tem uma laje do lado, LB é 0. Perfeito? Perfeito. Então, eu já tenho o lambda, que é 0. Então, na hora de você calcular o lambda P, nós vamos fazer 1,76, que vai ser 20.000, que é o módulo de elasticidade desse aço,
dividido por 30, que é a tensão de escoamento desse aço. Fazendo essa conta, você vai encontrar que o lambda-P é 45,44. Mas, sendo sincera, precisava ter feito esse cálculo desse lambda-P? Nem precisava. Mas você tem que fazer na hora da prova, que senão seu professor não vai ficar muito feliz. Mas olha aqui, nós temos um lambda que é igual a zero. Basicamente, qualquer coisa é maior que zero, né? Então, obviamente, nosso lambda é menor que nosso lambda-P. Como o nosso lambda é menor que lambda-P, nós temos que lá naquela tabelinha que mostra qual que é o momento fletor resistente de cálculo, que nós vamos utilizar qual dessas fórmulas? Bem, a primeira, porque zero é menor que lambda-P, tudo bem? Perfeito. Então, nós vamos utilizar aqui a primeira fórmula para o cálculo do momento resistente de cálculo à flambagem lateral por torção. Então, vocês estão vendo que é igual os exercícios que a gente fez na aula passada, mudou só o nome. Lá na segunda aula eu fiz um passo a passo parecido com esse para calcular a flambagem local da alma. Depois eu fiz um passo a passo muito parecido com esse para calcular a flambagem local da mesa. E agora a gente está fazendo isso para calcular a flambagem lateral por torção. Então, o passo a passo é sempre muito parecido. Muda só o que eu quero encontrar. Então, basicamente, como eu já disse algumas vezes, estrutura metálica não é difícil. É algo repetitivo que tem contas grandes. Mas se você decorar, não tem como você ir mal na prova, tá bom? Então, continuando, nós temos aqui o momento de plastificação, que vai ser igual ao Z de X vezes FY, que é a tensão de escoamento. E aí você deve estar falando assim, Launelli, eu sei, eu tenho certeza que você já falou para mim do Z de X na aula passada, mas eu esqueci. Quem é ele mesmo? Gente, o Z de X é um dos parâmetros geométricos da nossa viga. E você não precisa se preocupar com ele. E por quê? Porque aqui, olha aqui a tabela Gerdau. A tabela Gerdau nos dá todos esses parâmetros. Tá aqui, ó, o Z de X. E se você quiser, ainda tem o Z de Y de graça aqui para você, tá bom? Então, você não precisa se preocupar com o Z. A própria tabela Gerdau te fornece esse valor. Então, aqui, nós vamos pegar o Z de X, que lá da tabela Gerdau, do perfil que nós estamos utilizando nesse dimensionamento, e que a gente encontrou lá na primeira aula, tá bom? Nós vamos multiplicar isso pelo FY e vamos encontrar um momento de plastificação. Só que o nosso momento resistente não é um momento de plastificação, é este momento de plastificação dividido por γ1, que é 1,10. Fazendo isso, você vai encontrar que o momento resistente de cálculo à torção é 24.531,81. E aí, nesse momento, você ri e fala, meu Deus, estrutura metálica é tão fácil, mas tão repetitivo que, olha, aqui deu esse valor. Na aula passada, olha isso, o mesmo valor. E na aula retrasada, o mesmo valor. Então, você percebe o que com isso? Estrutura metálica não é difícil. É só uma ladainha repetida com conta grande. Tudo bem? Então, não se assuste com as provas de estrutura metálica. É uma coisa super repetitiva. É um passo a passo que nunca muda. É sempre esse passo a passo que eu estou ensinando para vocês. Só tem muita conta. Mas difícil não é. Tudo bem? E assistindo meus vídeos, então, sucesso absoluto. Então, é isso. Nós calculamos o momento resistente de cálculo dessa estrutura. Na próxima aula, nós vamos fazer o cálculo para o esforço cortante e nós vamos verificar se essa estrutura precisa ou não de enrijecedores. Então, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!